A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, que Deus abençoe a vida de todos. Estamos aqui no monte, estamos aqui orando em favor de todos, tá bom? Pedindo a Deus que Deus cuide de cada um de nós, tá bom, filhinhos? Eu quero deixar uma mensagem para o teu coração, em meio a tanta luta, em meio a tanta batalha. Eu tenho visto que muitos só têm pensado em si. Eu tenho visto que tudo que está acontecendo no mundo tem aparecido muitas pessoas que só pensam em si, que só pensam nas suas vontades, que só pensam no seu querer. Não tem olhado para a vida do próximo, não tem olhado com amor, com compaixão, com misericórdia para a vida do próximo. Mas só pensa em si, só pensa em resolver os seus problemas, só pensa em resolver as suas lutas. Não se importa que os outros estão passando. Cada um cuida do seu. Pessoas egoístas. Pessoas que não têm nada de Deus dentro de si. E por que eu estou falando isso? Porque eu leio o livro de Jó. Quem conhece, a maioria conhece a história de Jó, sabe que Jó perdeu tudo. Sabe que Jó, ele ficou numa miséria, doente. Jó não tinha mais nada. Jó passou a situação que homem nenhum nessa terra passou. Jesus passou muito mais porque ele sofreu até a morte da cruz, mas Jesus é Deus. Mas homem natural como a gente, ninguém sofreu como Jó sofreu. Mas Jó sofrendo tudo que ele sofreu. No capítulo 44, no versículo 10, quando Jó tinha perdido, já estava sofrendo muito, aí diz assim, ó, mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu em dobro tudo o que antes possuía. Quando é que Deus mudou a sorte de Jó? E deu tudo em dobro para Jó? Quando Jó orava pelos seus amigos. Agora eu faço uma pergunta para você. É para você, filhinho. Eu faço uma pergunta. Filhinho, muitas vezes você está passando por um problema muito grande, grave aos olhos humanos, mas você não está pensando mais em ninguém, você só pensa em você, a sua vida é você. O mundo tem que girar em torno de você, e não é assim, filhos. Nós temos que também pensar no próximo. A gente também temos que tentar fazer o bem para o próximo. A gente temos que tentar estender as mãos ao próximo, também orar pelo próximo, jejuar pelo próximo, ajudar quem precisa. Tem pessoas que jamais pensam nos outros, só pensam em si, só pensam nas suas vontades, só pensam nos seus querer, só pensam em si, esqueceram de olhar com os olhos de Cristo. Olha Jó, ele precisava muito da cura, do milagre, da resposta, da transformação, da mudança. Mas a Bíblia diz que Jó orava pelos seus amigos. Quem estava pior, era Jó ou os amigos? Claro que era Jó. Jó estava infinitamente pior do que os amigos. Mas Jó orava pelos seus amigos. E foi aí que Deus entregou a vitória na vida de Jó. Foi aí que Deus mudou a sorte de Jó. Quando Jó orava pelos seus amigos. Quando Jó pedia a Deus pela vida dos seus amigos. Jó não pedia por ele, mas pedia pelos amigos. É o segredo da vitória. Claro que não é errado você pedir por você, mas ore pelo próximo, peça pelo próximo, estenda a mão ao próximo, ajude o próximo. Peça a Deus para aquele que sofre. Ajude. Faz um pouquinho para o próximo. O mundo está o que está por causa que só pensam em si. Políticos só pensam em si. Emissoras, essas redes de morte só pensam em si. Sabe, muitos até que moram nas periferias, muitos só pensam em si. Em todo lugar, está cheio de pessoas que só pensam em si. E isso é errado. Nós temos que olhar com os olhos de Deus. Em nome de Jesus. Mesmo você que está passando uma grande luta, lute pelo próximo. Eu conheço muitas pessoas que estiveram internadas, pessoas que estiveram dentro do hospital, e dentro do hospital doente, estava orando pelos outros. Dentro do hospital sofrendo, estava orando pelos outros, ministrando uma palavra para os outros. Porque mesmo doente não ficou quieto, não ficou parado, mas pensou em si. Pessoas que não tinham o que comer, mas dividiram um pacotinho de arroz, dividiram um feijão, dividiram um açúcar, dividiram um pacotinho de bolacha para ajudar o vizinho que não tinha nada. Pessoas que pensam no próximo, mas infelizmente tem pessoas que só pensam em si. Jó, ele nos mostra um exemplo, que nós temos que olhar como Cristo, nós temos que pensar no próximo e fazer o bem para o próximo também. Tá bom, filhos? Fica essa palavra para o seu coração diretamente aqui do monte, tá bom? Estaremos orando por vocês e olhe como Cristo, tem o olhar de Cristo, não tem o olhar desse mundo não, que só pensa em si. Olhe, porque tem muitas pessoas ao seu redor que estão precisando da sua oração. Tem muitas pessoas ao seu redor que precisam de uma palavra. Tem muitas pessoas ao seu redor que precisam de uma ajuda. Muitas vezes Deus quer que você faça. Tá bom?
Beijo no coração. Fique na paz.